Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nesse canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, certo? Se você gostar dos vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos para o máximo de pessoas possíveis, certo? E hoje eu quero seguir aqui com um raciocínio, e o raciocínio de hoje, o vídeo de hoje é o seguinte: não mentiram sobre a forma da Terra. Certo? É bom a gente entender o seguinte: eles não mentiram sobre a forma da Terra, eles apenas nos fizeram acreditar que vivemos em cima de um globo. Tá entendendo? Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que perguntam assim: ah, Lucas, então se a Terra é plana, então tem que haver uma mega conspiração envolvendo a NASA, a comunidade científica, todos os professores universitários que dão aula nas universidades, todos os professores de escola pública. Então quer dizer que todos eles estão mentindo para os alunos, então quer dizer que todos eles estão envolvidos nessa conspiração, todos os professores que nós tivemos durante os nossos anos, né, letivos, etc e tal. Então quer dizer que todos eles estão enganando os alunos? E a resposta é o seguinte: é evidentemente que não. Tá entendendo? Não é essa a questão. Ou seja, não é que os professores estão envolvidos numa conspiração, a NASA, a comunidade científica, os astrônomos, os professores universitários, não. Mas, na verdade, não é isso, tá entendendo? Essa conspiração, ela é mantida entre os cabeças. Não precisa a NASA saber, não precisa a comunidade científica saber, não precisa os professores universitários e os professores de escola pública ou escola particular, seja o que for, não precisa eles estarem envolvidos nessa conspiração. Não precisa eles saberem que existe uma conspiração. Por quê? Porque todos eles ensinam o que eles aprenderam. O que eles aprenderam? Eles aprenderam que eles vivem em cima de um globo. Então, obviamente, eles vão ensinar exatamente o que eles aprenderam. Tá entendendo? Eles vão ensinar o que eles aprenderam. Porque todo professor, eles têm um cronograma para dar aula, certo? O que eles vão ensinar é bem definido, certo? Mas não que os professores em si estejam envolvidos numa grande conspiração. Não, não é isso. Tipo assim, isso é loucura. Percebe? Obviamente que acreditar nisso é loucura. É como eu tô falando. Essa conspiração, ela fica entre os cabeças. Quem são os cabeças? Os caras que estão no topo da pirâmide. São pessoas que a gente nem tem a mínima noção de quem é, tá entendendo? Então, como eu tô falando, essa conspiração ela precisa ser mantida entre os cabeças. Eles não vão revelar tudo para a sociedade que eles sabem, tá entendendo? Mas a gente sabe que tudo que chega até a gente é o que eles querem que a gente saiba, tá entendendo? Por exemplo, o assunto Terra plana, já falei aqui no canal que foi um assunto vazado. Por que foi vazado? Porque é um assunto que é o quê? É oposição. Então, já que é um assunto que é oposição ao sistema, obviamente o próprio sistema, tendo controle do assunto, vai vazar o assunto para atingir um determinado número de pessoas e ao mesmo tempo, é como eu já falei várias vezes, eles fazem a verdade parecer óbvia para seres humanos que sabem pensar. Qual é a melhor forma de esconder uma pedrinha? Não é colocando ela à vista, não é colocando ela junto com várias pedrinhas? Então, pois bem, é exatamente isso. A melhor forma de você esconder algo é mantendo a plena vista de todo mundo, tá entendendo? É só dessa forma que você vai conseguir esconder algo. Bom, então nós sabemos que a Terra plana é um sistema opositor, certo? E então, por ser um sistema opositor, é obviamente que esse assunto iria ser usado para causar divisão entre as pessoas, certo? Por quê? Porque é aquele lema, né? Aquele lema famoso. O dividir para conquistar. Ou seja, eles precisam dividir para conquistar. Tá entendendo? Ou seja, a população unida, todo mundo junto, todo mundo unido, a população unida jamais será vencida. Eles não conseguem conquistar uma população unida. Ou seja, um sistema patriarcal. Se o sistema bíblico patriarcal tivesse de pé até hoje, seria difícil para esse sistema maligno. Mas, como está todo mundo debaixo do jugo do sistema, está todo mundo sobre o domínio do sistema, fica mais fácil. As pessoas estão mais, vamos dizer assim, submissas a fazer o que eles querem, omissas a fazer o que eles querem, certo? Esse assunto forma da Terra, já falei várias vezes, é apenas a ponta do iceberg, certo? Para muitas questões obscuras que vêm por trás desse assunto. Então, como eu falei, a questão do vídeo, né? O título do vídeo. Eles não mentiram sobre a forma da Terra.
eles nos fizeram acreditar. Por quê? Porque isso é fato. Porque quando a gente passa pela escola, quando a gente ainda é criança, a gente não sabe questionar, antes da gente discernir qual é a mão esquerda, da direita, antes da gente aprender a ler, escrever, certo? A gente já aprende que a gente vive em cima de um globo, certo? Já tem um globo esperando a gente na sala de aula, certo? Como um exemplo. Então, esse ensino é difundido, muito difundido pelo mundo, mas principalmente aqui no Ocidente, certo? E eles nos fizeram acreditar, certo? Todo cientista, todo astrônomo, todo geólogo, todo físico, certo? Todo cientista heliofísico, certo? Todos os geofísicos, praticamente, grande parte, eles, o que eles aprendem? Antes deles concluir a graduação deles, antes disso, antes deles se tornarem cientistas, eles aprenderam também que viviam em cima de um globo quando eles passaram pela escola. Ou seja, esse tipo de ensino, esse tipo de mentalidade que a gente aprende, que a gente vive em cima de um globo, isso já é um norte. Esse ensino já vamos dizer assim, ele se torna um norte. Por quê? Por exemplo, todas as observações, todos os dados coletados, todas as pesquisas, todas as buscas, todos os experimentos, todos os fenômenos cíclicos, todos os fenômenos da natureza, todos os fenômenos meteorológicos, ou seja, tudo isso já tem um norte, percebe? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Já tem um norte guiado. Esse ensino, esse aprendizado que a gente tem, que a gente vive em cima de um globo, isso já é um norte. Tudo isso é jogado e interpretado em cima de um modelo específico. E qual é o modelo? O modelo que a gente aprende na escola, o modelo do globo, certo? Então a gente aprende que a Terra está girando em torno do Sol, que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância. A gente aprende que a Lua está a 384 mil quilômetros de distância. A gente aprende que a gente vive sobre uma esfera e o que segura a água nessa esfera, o que prende essa água na esfera é uma força invisível chamada gravidade, né, que mantém todos os corpos para o centro de massa, né, segundo o que nos ensinam, segundo as informações oficiais, né? E a gravidade é responsável por segurar trilhões de litros de água numa bola, container, continentes, prédios, barcos, navios, segura pessoas, certo? Mas a gravidade ela é fraca para impedir que um balão de gás hélio voe. Engraçado, né? Para impedir que um pássaro voe, que um avião possa decolar, né? Engraçado, né? Então, galera, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nos fazer acreditar em algo é muito pior do que mentir. Então vocês percebem o que eu tô tentando dizer? Não é que mentiram, não é bem que mentiram sobre a forma da Terra, mas eles nos fizeram acreditar em um modelo específico. Mas e se esse modelo que a gente aprende, e se esse modelo não for compatível com a realidade? É aí que tá. Porque tem experimentos que estão provando o contrário. Tem experimentos que estão colocando a curvatura da Terra em dúvida. Se existe realmente curvatura nos oceanos, se a Terra é uma bola, então por que tem ilhas que estão sendo vistas com objetos assim instrumentos ópticos de longo alcance? Por que eles estão voltando a captar ilhas, cidades, prédios, coisas que não eram para ser vistas na suposta curvatura? Porque se a Terra está se ocultando aqui na curvatura, então, meu amigo, independente do instrumento óptico, ele não deveria ser capaz de voltar a pegar, voltar a capturar, melhor dizendo, voltar a ver aquilo que deveria estar oculto na suposta curvatura, provando que o negócio ainda está no horizonte. Então isso significa o quê? Como eu já falei várias vezes, isso significa que a água ela compõe 70% da Terra. Vamos à lógica. A água compõe 70% da Terra. Então, se a água compõe 70% da Terra, essas águas estão em estado líquido. A água em estado líquido, ela busca sempre o seu nível. Por quê? Porque a física natural da água é o nivelamento. Então, só para vocês terem um exemplo, aqui nós temos a Terra, certo? Ela é coberta por uma cúpula, certo? E a gente tem aqui a parte dos continentes, a parte seca da Terra. Temos o Sol, Lua, estrelas, nuvens, tudo aqui funcionando aqui na atmosfera, dentro da Terra. Estamos aqui num sistema fechado por esse firmamento, o domo, e acima desse domo tem um plasma. Já falei várias vezes sobre isso aqui no canal. Então, todos nós aprendemos que a Terra é um globo. Nos fizeram acreditar nesse modelo.
apenas nos fizeram acreditar nessa concepção, nesse ponto de vista, nesse formato da Terra, nesse ponto de vista, nesse conceito cosmológico. Mas a pergunta é, e se a Terra não for um globo? Bom, e se a Terra não for uma bola como nós aprendemos? Porque nos ensinaram assim, certo? Mas e se o que a gente aprendeu não tiver 100% compatível com a realidade? E se houver a possibilidade da Terra ter uma outra forma? Um outro modelo está mais correto? Outro modelo representar a realidade? É isso que eu estou querendo dizer. E se o modelo de Terra plana estiver mais perto da realidade? Pois bem, meu amigo, é isso que a gente tem que pensar. Tá entendendo? Percebe? Essa conspiração, ela tem que ficar entre os cabeças. Ela não precisa chegar nas partes de baixo da pirâmide. Não precisa. Tá entendendo? É isso que eu tô falando. No meu ponto de vista, esse modelo aqui, ele tá muito mais perto da realidade do que o modelo do globo. Porque, como eu falei, vamos voltar no raciocínio lá atrás. Se a Terra ela é composta 70% por águas em estado líquido e essas águas estão niveladas, certo? Se essas águas estão mantendo um nível, porque se você represar água em qualquer recipiente, ela se encontra sempre nivelada a água. O estado natural, o comportamento natural da água, se ela não estiver sendo influenciada por nenhuma força, a gente sabe que ela encontra sempre o nível. Isso é ciência de verdade. Se eu posso ver, eu posso experimentar, posso testar. Então, por que eu sempre repito essa argumentação? Porque ela é prática. Tá entendendo? Aquilo que é prático deve ser repetido sempre. Por quê? Porque esse argumento isso é ciência de verdade, meu amigo. Esse argumento, essa questão da planicidade das águas, isso é irrefutável. Não tem ninguém que refute isso. Certo? Agora, se você falar pra mim que todos trilhões de litros de água, de oceano, todo o oceano que a gente vê quando a gente vai na praia, se tudo isso está preso em uma bola, girando a 1.666 km, sendo segurada por uma força chamada gravidade, e que ela está girando em torno de si mesma, ela está girando em torno do Sol, está girando junto com a Via Láctea, né? Como está aqui na ilustração, e o sistema solar está girando junto. Ou seja, você não pode querer que eu creia nisso sem você me demonstrar. Tá entendendo? Você percebe como é que é a questão? Você percebe como é aonde eu estou querendo chegar? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, a gente aprendeu isso aqui, certo? Ou seja, isso aqui é um norte. Não só nós, como os astrônomos, os cientistas, muitas pessoas da comunidade científica acreditam nesse modelo aqui como uma verdade absoluta. Astrofísicos e tudo mais. Muitos deles evolucionistas também. Mas enfim, muitos deles aprenderam isso aqui. É como eu estou falando, eles ensinam o que eles aprenderam. Tá entendendo? Mas não significa que isso seja ciência de verdade. Isso aqui é uma ideia, é um pensamento, é um modelo, mas pode não ser compatível com a realidade. Certo? Então, você não pode querer que eu creia nisso aqui, ó, sem você me demonstrar. Tá entendendo? Então, eu acho que é isso, pessoal. Encerrando aqui nossa conversa, então, espero que vocês tenham entendido essa questão, que realmente eles não mentiram sobre a forma da Terra. Mas eles nos fizeram acreditar em um modelo, enquanto o outro modelo nem é discutido e pode ser, e é muito mais adequado, tipo assim, para a realidade física que nós temos. Então continuarei falando mais sobre essas e outras questões. Fortíssimo abraço para você que me acompanha. Então é isso, daqui a pouco eu volto. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.